agora nós queremos, em primeiro lugar, abrir os nossos corações para aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Queremos aprender da tua obediência. Em nome de Jesus, nos abrimos para você nesse momento, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Nós já fomos motivados pela batalha da fé, nós já fomos inspirados pela batalha do amor, né? E agora nós vamos ser moldados pela batalha da obediência, né? Parece complicado, parece estranho esse nome, batalha da obediência, mas eu quero que você entenda que a sua vida só será uma vida de fé e uma vida de amor se você batalhar por obedecer. Se você não travar uma batalha de obediência, na sua vida não existirá fé e amor, né? Fé e amor, eles dependem de obediência. Não tem como eu afirmar que eu sou uma pessoa de fé se eu não for uma pessoa que obedece essa fé. A minha fé precisa redundar em obediência. E da mesma forma, não tem como eu dizer que eu sou uma pessoa que vive em amor, que batalha pelo amor, se este amor não redundar em obediência. Ou seja, se não tivermos esse conceito, essa concepção, esse entendimento da importância da obediência, nós acabamos então negando a nossa fé e o nosso amor. Então, para fechar essa trilogia das batalhas, trilogia da batalha da fé, batalha do amor e agora a batalha da obediência. Para quê? Para que a minha fé e o meu amor possam se tornar constantes, ativos, eficazes em nome de Cristo Jesus. E para falarmos de obediência, não tem como sermos obedientes sem sermos submissos. É a nossa submissão que nos faz obedientes. A nossa submissão é que ativa a nossa fé e o nosso amor. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Como todo pregador aí, eu fui ver a palavra obediência, obedecer no dicionário, né? E a tradução que mais aparece, o entendimento que mais vem no dicionário para obedecer é o quê? Submeter-se à vontade de outro. Então, eu quero aqui, durante a minha ministração, eu vou sempre substituir a palavra obedecer por submeter à vontade do outro, submeter-se à vontade de alguém. Então, obedecer significa abrir mão da minha vontade. Obedecer é me render, me submeter à vontade de outro. Obedecer é acatar, seguir, ouvir, escutar, aceitar, cumprir um propósito, desempenhar, observar, respeitar aquilo que o outro está me solicitando. Obedecer também desculpa. Obedecer também significa depender. Eu dependo da ordem que eu recebi e agora eu dependo o quê? De ser fiel a essa ordem, né? Em nome de Cristo Jesus, né? Por exemplo, um violão. Um violão não toca sozinho, um violão obedece ordens, né? Quando eu cheguei aqui um pouco antes, o John estava tocando violão. Sim, o John também toca violão, né? E ali, mas o violão não toca sozinho. O violão obedece ordens, ele obedece a ordem dos acordes, né? Ele obedece a ordem do ritmo, do dedilhado, do solo e assim por diante. Então, nós precisamos entender que a obediência, ela vai nos levar a um lugar de submissão, um lugar de dependência, um lugar de desempenho daquilo que o outro está nos solicitando. Quem que é esse outro? É óbvio que no nosso contexto aqui é o próprio Deus. Amém, irmãos? A palavra de Cristo Jesus. Quando se fala de fé, eu gostaria que você entendesse uma coisa aqui. A nossa fé, ela não é medida pelo tanto de experiências sobrenaturais que temos. A nossa fé precisa ser medida pelo tanto de obediência que nós temos. É o tamanho da nossa obediência, é o tanto de obediência que temos que vai revelar o tamanho da nossa fé.
Nós precisamos romper de uma vez por todas, de ficarmos com essa fé apenas sentimental, essa fé apenas conceitual, essa fé que move apenas um sentimento dentro de nós. A nossa fé em Cristo Jesus não deve apenas mover uma crença, a nossa fé deve mover nossas atitudes. Nós precisamos, então, a partir de agora, medir a nossa fé pelo nosso nível de obediência e não pelo nível de milagres. Você sabia que muitos milagres acontecem até mesmo para pessoas que não têm fé? Sim, fé não é fator determinante para milagre. Deus faz milagre até para quem não tem fé. Então nós temos que parar de medir a nossa fé pelos milagres. Nós, como homens e mulheres maduros e maduras em Cristo Jesus, precisamos medir a nossa fé pelo nosso nível de obediência. Eu já instruí você, nós instruímos você a ter fé, nós instruímos você a amar, mas nesses dias nós queremos travar uma batalha nos céus e liberar sobre a terra um espírito que nos mova para uma vida de obediência. Então eu quero te fazer esse convite, não meça mais sua fé pelos milagres que você teve. Meça a sua fé pelo nível de obediência ao qual você tem caminhado. E deixa eu mostrar uma coisa para você. Muitos milagres acontecem até mesmo para pessoas que não têm fé. Preste atenção, em Lucas capítulo 7, versículo 10 até o 15, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Sabe uma coisa que é interessante? Aquela mulher não teve fé para ressuscitar o filho dela. Aquela mulher não pediu para ressuscitar o filho dela. Eu quero que você entenda, aquele foi um milagre sem fé. Foi um milagre simplesmente por quê? Porque Jesus quis operar aquele milagre. A Bíblia diz que Jesus estava passando, a Bíblia diz que Jesus viu aquele cortejo, e a Bíblia diz que Jesus decidiu levantar aquele menino, que era o filho único de uma mulher viúva. Mas o que eu quero que você entenda? Que foi um grande milagre, foi um milagre de ressurreição, que não aconteceu através da fé. Aconteceu porque Jesus quis que acontecesse. Outro milagre que acontece assim é em João capítulo 5. O coxo à beira do tanque de Betesda. Aquele coxo não tinha fé em Jesus. Quando Jesus chega, Jesus pergunta: queres ser curado? E qual que é a resposta do coxo? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Então Jesus olhou para ele e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Olha que interessante, aquele coxo não tinha fé. A fé do coxo estava no tanque. A fé no coxo estava no possível anjo que tocava a água e as pessoas entravam no tanque e era curado. A fé não estava em Jesus, e Jesus curou aquele coxo. Em Marcos capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães, e eu gosto muito de deixar claro isso. Ninguém pediu pão, ninguém pediu multiplicação de pães, ninguém tinha fé para aquele tamanho de milagre, mas Jesus realizou aquele milagre mesmo sem a fé do povo. Ele quis realizar. E um último, eu gosto muito de Marcos capítulo 9, que é o pai do jovem lunático, que em determinado momento da conversa com Jesus, aquele pai fala assim: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, mesmo diante da falta de fé daquele pai, cura aquele jovem. Por que eu estou dizendo isso para você? Que a nossa obediência é tão importante quanto a nossa fé. Nestes milagres, nós não vimos fé, mas nós vemos sempre o quê? Obediência. Levanta, toma o teu leito. O que o coxo fez? Levantou, tomou o leito. Jovem, levanta desse caixão. E o jovem levanta daquele caixão. O que Jesus faz com os discípulos? Divide de grupo de 50 e de 100 e distribui o pão. Não tem discussão. O que os discípulos fazem? Divide os grupos e distribui o pão. O que eu vejo em todos esses milagres? Eu vejo o quê? Obediência. Então eu quero que você creia que a sua obediência é tão importante quanto a sua fé. E o que eu vejo hoje muitas vezes acontecer são pessoas que creem, dizem que creem, mas têm dificuldade de obedecer. Se a sua fé não te move para a obediência, a sua fé é uma fé morta. A sua fé é uma fé
vã. A nossa fé precisa nos mover para um nível de obediência. E a nossa letargia em obedecer retarda as promessas de Deus. A nossa letargia, o fato de demorarmos para sermos obedientes, retarda aquilo que Deus quer fazer. Muitas promessas de Deus na sua vida ainda não aconteceram, porque a sua falta de obediência retarda a promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, olha o que diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Versículo 4. Partiu Abraão conforme o Senhor havia instruído. O que acontece aqui? Abraão se submete à vontade do outro. O que é isso? Obediência. Abraão se submete à palavra de Deus. É a sua capacidade de se submeter à vontade de Deus que vai atrair as bênçãos de Deus sobre sua vida. Se você não tem capacidade de se submeter à vontade do outro, ou seja, obedecer a Deus, você atrasa a bênção de Deus. Você não atrai a bênção de Deus somente em oração e fé. Você atrai a bênção de Deus caminhando, obedecendo. Assim que Abraão recebe a palavra de Deus, a Bíblia diz: partiu Abraão conforme o Senhor tinha instruído. Você precisa entender isso, querido, que a minha obediência atrai a bênção de Deus e a falta de obediência, ela retarda, ela atrasa o processo e a bênção de Deus na minha vida. Não é só sobre ter fé, é sobre ter uma fé acompanhada de obediência. Quando o anjo se apresenta para Maria, que Maria, ele vem trazer uma revelação, uma promessa, tudo já estava pronto para cumprir a promessa milenar da vinda de Jesus, a respeito da vinda do Messias. Havia uma promessa milenar a respeito da vinda do Messias. Os profetas já falavam disso. Quando o anjo vem falar com Maria, já estava tudo pronto. Os anjos já estavam ensaiando para cantar a música no nascimento de Jesus. Noite feliz. Não é essa música que os anjos cantaram, né? Mas eu entendo que quando o anjo se apresenta para Maria, para falar sobre a possível gravidez, tudo já estava pronto, os anjos já estavam ensaiando, os reis magos já estavam comprando os seus presentes, ouro, prata, mirra. Eu creio nisso tudo, tudo já estava preparado. Agora, toda essa promessa, tudo que estava preparado, essa palavra milenar, dependia agora de um ok de Maria. Olha que coisa forte, olha que coisa necessária agora. Maria precisava se submeter à vontade do outro. Maria precisava ter um coração agora obediente. Tudo já estava pronto, tudo que era necessário para a vinda do Messias já estava pronto. Só faltava agora um ok de Maria, um ok de Maria. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus pede algo para você, tudo já está pronto. Quando Deus coloca algo para você, tudo já está pronto. Quando Maria pergunta para o anjo: tá bom, eu aceito, mas como é que vai acontecer? O anjo já tinha resposta. O anjo declara: Maria, vai acontecer assim, ó. O Espírito Santo descerá sobre ti, ele te envolverá e ele vai gerar, e você vai dar o nome para o menino de Jesus. O anjo já sabia, o anjo já tinha visto que tudo estava pronto. Se nada estivesse pronto, o anjo ia falar: Maria, espera aí, eu vou voltar lá no céu e eu vou ver como é que eles vão fazer e volto e eu te respondo. Mas o anjo já sabia, já estava tudo preparado. Maria, só falta o seu ok. Maria, só falta você se submeter à vontade do outro. Maria, só falta você obedecer. Em nome de Jesus, guarde isso no seu coração, meu amigo. Quando Deus pede algo para você, Ele já preparou algo para você. Posso ver um aleluia aí, um glória a Deus? Digita alguma coisa neste chat. Quando Deus pede algo para você, Ele já preparou. Quando Deus fala para Abraão, Ele fala: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. Deus já sabia qual era a terra. Ele sabia qual era o caminho. Abraão não sabia.
Abraão dá o primeiro passo e não sabia, mas Deus já sabia de tudo. O plano de Deus já estava pronto. Só faltava agora o quê? Um ok de Abraão. Só faltava agora que Abraão se submetesse à vontade do outro. Só faltava agora uma prova de obediência. O principal inimigo da minha submissão não é a minha falta de fé. O principal inimigo da minha submissão é o meu orgulho. Eu vejo muita gente crente, eu vejo muita gente cheio de fé, que não se submete por orgulho. Né? Quando Naamã recebeu uma palavra para se banhar no Rio Jordão, e o rio não era um dos rios mais limpos que tinha. E não adiantava Naamã ali agora ter apenas fé. Agora Naamã precisava ter uma obediência, se submeter à vontade do outro. Ah, mas é ridículo. Ah, não faz sentido. Eu poderia me banhar nos melhores rios. Não interessa. Agora você tem que se submeter à vontade do outro. Você tem que vencer o seu orgulho. Sabe, meu irmão, tem muitas vezes que tem coisas de Deus que não acontecem na nossa vida, não é por falta de fé. É por falta de submissão. É porque o nosso orgulho muitas vezes é maior do que a nossa fé. Tem gente que crê. Mas se você crê e não tiver submissão, se você crê e não tiver humildade para colocar o plano que você crê, o seu orgulho vai matar a sua fé e o seu orgulho vai afastar você da presença de Deus. Guarde isso, o seu orgulho te impede de se submeter à vontade do outro. O seu orgulho te torna alguém desobediente. Isso é muito sério. Nessa batalha da obediência, nós precisamos vencer o nosso orgulho. E deixa eu te falar uma coisa, toda sujeição é dolorida. Toda sujeição é algo que nos espreme, é algo que nos esmaga. Se sujeitar ao outro é algo que dói. Não existe sujeição, não existe submissão no prazer, na alegria. Que legal! Não! Submeter-se dói. Submeter-se é algo que nos espreme. Por isso que eu preciso estar muito firme na minha fé e no meu amor por Jesus. E aqui nós amarramos a nossa trilogia. Se você não estiver firme na fé e no amor, é fato que você não vai conseguir ter firmeza para se submeter, porque eu volto a dizer, submeter dói, e tem muito crente que quer fugir da dor. Essa geração, querido, que não conhece metiolate, né? Essa geração que é muito mimimi, essa geração que quer fugir da dor, essa geração que quer fugir dos confrontos e dos conflitos, ela também é uma geração que vai fugir da obediência. Por quê? Porque obedecer dói, submeter dói. Submeter é espremer, é difícil, não é fácil. Eu tenho que entregar minhas faculdades mentais, eu tenho que entregar as minhas discussões, eu tenho que entregar muitas vezes as minhas razões. E muitas vezes eu fico conversando comigo mesmo, não faz sentido, é uma humilhação, eu faria diferente, sim, mas isso é submeter, é você pegar todo esse bloco de pensamentos e colocar debaixo da vontade do outro, da vontade de Deus. Você precisa entender isso, meu amigo. Quem se sujeita encontra a graça de Deus. Quem se submete encontra a graça de Deus. Mas se você não se submeter, se você não encarar a dor da submissão, a dor da sujeição, você não vai encontrar a vontade de Deus. Volto a dizer, não existe sujeição sem submeter à vontade do outro. Não existe obediência sem dor. Seja maduro para entender isso em nome de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, diz assim: Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de
todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é uma palavra da exaltação de Jesus, e existem muitas promessas de exaltação para nós também. Mas como que nós vamos chegar à exaltação? O caminho da exaltação é a obediência. Foi por causa da obediência que Jesus foi exaltado. Foi por causa da submissão que a promessa se cumpriu. Foi por causa da sua obediência que nós temos a vida eterna. É aquilo que nós já declaramos aqui. Toda obediência tem a sua recompensa. Você não vai receber recompensas de Deus sem travar uma batalha pela sua obediência. Por que Jesus foi exaltado? Por que Jesus tem um nome que está acima de todo nome? Porque ele foi obediente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente em nome de Cristo Jesus. Que isso ganhe espaço nos nossos corações. Que essa verdade, em nome de Jesus, abra um caminho dentro de nós e que esse caminho nos leve a um lugar de obediência por meio da sujeição à vontade do outro, por meio da nossa rendição, por meio da nossa submissão, por meio da nossa humilhação e principalmente para chegar a um lugar de obediência. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo a Deus. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu tenho fé, porque eu creio em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Eu quero orar com você. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar nesse dia, aumenta a nossa capacidade de crer, aumenta a nossa capacidade de te amar, porque só iremos conseguir nos submeter, só iremos conseguir nos submeter à vontade do outro quando te amarmos e quando tivermos uma convicção de fé que nos leve para isso. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender, Pai, que ativações sobrenaturais, derramamentos sobrenaturais necessitam de sacrifícios de obediência. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a entender, Pai, que Deus viver uma batalha de fé, viver uma batalha de amor, é sim viver numa batalha de obediência. Eu preciso travar essa batalha de obediência se eu realmente quero manifestar a minha fé e o meu amor em nome de Cristo Jesus. Pai, muito mais do que ter uma fé para a minha salvação, eu quero ter uma fé para cumprir o propósito da minha existência para essa geração. Deus, muito mais do que uma fé que faça bem para mim, eu quero ter uma fé que me leve a um lugar de obediência e que cumpra o teu propósito nesses dias, em nome de Cristo Jesus. Pai, trabalha o nosso coração, nos ensina a perder em ti, nos ensina a nos submeter a ti, ensina-nos a ter uma vida que honre e exalte o teu nome, para que no tempo oportuno o Senhor também possa nos exaltar como irmãos de Jesus, porque eu creio que toda promessa sobre Abraão, toda promessa sobre Jesus também está sobre nós. Então eu clamo nesse dia que o Senhor nos leve a um caminho de obediência, a um caminho de submissão à tua vontade, para que daí sim nós possamos ver, colher e desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e que o Espírito Santo se mova em você, para que você seja cada dia mais convicto, convencido da necessidade de você crescer, caminhar, se aprofundar em obediência, tanto quanto você se dedica à sua fé, à sua devocional, ao seu amor, em nome de Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, até a próxima.